Vou só fazer o que a gente faz sempre, que é relembrar o que a gente, né, a disponibilização do semestre, né? Só um pouquinho, quem está pedindo o ingresso ali. Oi, Cristian, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, então eu vou fazer uma coisa, eu até já conversando com a Carol e com o Paulo que estão aqui. Essa disciplina é uma disciplina também que não se presta para fazer prova. Então, depois eu vou definir alguns parâmetros para a gente fazer a avaliação, tá? Ela vai funcionar mais ou menos nos moldes de como a gente fez semestre passado com sistemas de projetos hidráulicos, tá? Então, nós vamos entregar dois projetos, uma para avaliação do primeiro bimestre e outra para avaliação do segundo bimestre. Eu, no máximo, em 2 semanas, eu falo para vocês o que eu vou querer dessa avaliação. Até para vocês terem os parâmetros. E para não deixar a coisa chegar lá no final e não acumular. O que eu vou realmente... Então, Junei. Oi, Junei. Bem, uma coisa só que eu vou falar com vocês, realmente. Fecha para mim a porta aí, tá? Tem onde ficar tagarelando na porta da sala de aula? Eu fumo. Ainda fumando? É. Não, tagarelando na porta da sala de aula, ainda fumando mata-rato. Bom, então, assim, gente, essa disciplina a gente... Vou trabalhar como a gente trabalhou no semestre passado, vou fazer projeto com vocês. Só que eu vou trabalhar um pouco diferente com a questão das atividades de sala de aula, tá? Como eu comentei com o Paulo e com a Carol, que Ô, eu fiz isso. Fabrício, eu percebi Oi. que não tem. Essa disciplina não tem matéria no AVA? Ela é só presencial? Ela não entrou ainda para eu botar disciplina, né, material. Eu já estou com o material confeccionado, tá? E eu até Ah, vou mandar amanhã para a equipe de carga horária. Eu até olhei agora, um pouco antes de começar a aula, ver se eu tinha colocado alguma coisa que eu não estivesse refletindo ali, né, no sistema. Porque nem para mim está aparecendo ela ainda. tá. É porque eu vi e achei estranho. Eu falei assim, "Ih, não tem Para mim ela não material." apareceu ainda. Amanhã, se ela continuar não aparecendo, eu vou reclamar que ela não tá tendo acesso. E amanhã, se não aparecer, eu vou abrir um chamado. Então, assim, até depois da aula eu vou botar o material que a gente vai trabalhar hoje. Só que aquelas atividades de sala que a gente faz ao longo, né, do semestre, e no primeiro bimestre são 1.000 pontos, e no segundo bimestre são 1.500 pontos, eu vou fazer diferente, eu vou dar questões de ENADES do ano anterior para vocês me resolverem e me mandarem, tá? E essas questões estarão relacionadas com a disciplina de vocês, tá? Então, porque vocês vão fazer ENAGE em 2026, tá? Então, como forma de preparar vocês vão fazer ENAGE, então, em novembro de 2026, eu e os outros professores vamos começar a dar questões. Claro, como vocês vão fazer prova na sistemática de projetos, a gente vai trabalhar em sala de aula com essas questões de verdade, tá? Então, eu quero que vocês... Eu vou propor uma questão para vocês, verdade, e vocês vão resolver essa questão de forma dissertativa, ou seja, vocês vão resolver, não vai ser uma questão de múltipla escolha. Eu quero que vocês me resolvam ela de uma forma de uma questão discursiva, tá? Elencando os passos a passos que vocês utilizaram para responder aquela pergunta. Porque isso já é uma forma de vocês revisitarem alguns conhecimentos, porque o ENAGE ele funciona de forma multidisciplinar, então
uma questão não vai tratar apenas de projetos arquitetônicos. Então, uma questão vai envolver de projeto arquitetônico, vai envolver estrutural, vai envolver a parte elétrica. Então, ou seja, ela vai passar e revisitar questões no curso de vocês. Tá? Então, essa vai ser a minha proposta para trabalhar com essas questões. E a questão da avaliação mesmo, a gente vai fazer um projeto que vocês... Eu quero isso, semana que vem, no máximo na outra, eu trago isso que é para vocês já irem resolver, para não ficar acumulando o serviço. Tá? E com relação também, eu já falei para a turma que está em salada, que faz o quarto semestre, para não deixarem há muito tempo mais adiante de fazerem as atividades transversais. Gente. Façam quanto antes, que isso pontua e dá um fôlego. Então, assim que abrir o portal, abriu a atividade transversal, já passa. Depois vai acumular trabalho, vai acumular prova. Esse semestre é mais curto, e é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Tá? Esse semestre é mais curto. Então, se vocês olharem ali na tela, ali, ó, então, nós estamos começando hoje, dia 4, e se vocês pensarem bem, olha lá, ó, no final de setembro, ou seja, daqui a 40 dias nós temos a primeira avaliação, ou seja, já seria a entrega desse trabalho de vocês já. Mais 5 semanas, É. 6 semanas. 40 dias. Pra vir aquela primeira. Então não dá para ratear. Sugestão de marcar esse trabalho para entregar no dia 15. Não, eu vou largar uma questão para vocês no dia 11 e vou largar outra questão no dia 18. Então, vou largar a questão... Não, 11 de agosto. 11 de agosto vai ser uma questão. Vocês vão poder me entregar a prova até o dia 26. Vou dar até o dia 26 para vocês entregar. Não, isso. A atividade que vai ser avaliativa, a prova, vocês podem me entregar ao longo da semana, do dia 22 ao dia 26. Quiser me entregar dia 22, entrega. Semana que vem já tem uma questão. Semana que vem já vou dar uma questão. Tá? Aí vai uma semana para entregar. Então, para vocês, eu vou dar duas questões, ou seja, dar duas questões, cada uma valendo 500 pontos. Vou dar uma questão dia 11 e uma questão dia 18. Então, a questão do dia 11 você vai me entregar dia 18. E a do 18 você entrega dia 25. Tá? Compreendido, gente? Compreendido. Eu quero saber, o professor, sobre o estágio, que agora é obrigatório nesse semestre. Sim. O estágio, Hugo, tu pode até fazer aí, só que a empresa onde tu for fazer estágio, se tu tem uma empresa, tu trabalha numa empresa, ela tem que fazer, né, convênio com a faculdade aqui. E Tá, aí, e como que é esse convênio? sim, eu vou te mandar depois todo o formulário, tá? Direitinho, e tu preenche e manda para mim que eu entrego na secretaria. Tá, outra coisa que eu queria falar com você. Eu vi que existe a possibilidade de eu usar o meu contrato de trabalho como o comprovante do estágio, porque eu já trabalho na área. Não tem validade isso. Mas isso é lei, Não. professor. Bom, aqui a faculdade não aceita proficiência profissional como estágio. Mas aí eu vou Já ter que pedir tive isso. demissão para poder fazer estágio? Não, cara. Contrato. Tu trabalha como engenheiro civil? Eu trabalho como supervisor de engenharia. Tá, mas não tem algum engenheiro civil acima de ti? Tem um engenheiro civil acima de mim. Então, determina 1 ou 2 horas do trabalho que tu cumpre como estágio. Entendeu? Ah, mas eu E- posso fazer isso então, né? Só um pouquinho. Fala, Hugo. Eu posso fazer isso então. É porque o que acontece? Quando eu faço o estágio, tem uma série de obrigatoriedades que eu tenho que cumprir. Tipo, eu tenho que fazer um seguro exclusivo para estágio, que Por a isso, empresa. não, quem faz o seguro é a faculdade. Por isso que eu tenho que ter o termo de convênio com a empresa onde tu trabalha. A faculdade faz o seguro para ti. Hum. Só que a Mas aí faculdade. isso não só- dá problema? Não.
Cara, eu tenho N alunos, por exemplo, que trabalham no Polo Naval, tudo, que fazem estágio, que determinam 1 ou 2 horas de trabalho por dia como se fosse o estágio. Tá. O limite máximo de horas por dia para estágio são 6 horas, né? São 6 horas. Então, o que que eu recomendo, né, cara? São 200 horas para vocês. 2 horas por dia, tá 1 mês e meio. Ah, é 1 mês e meio só? Sim, é 200 horas, Hugo. Ah, então vai acabar rápido, que bom. Claro. Claro, quer fazer, se a empresa deixa tu fazer mais do que isso, colocar mais do que isso, tu pode, o máximo que um aluno pode fazer de estágio por dia são 6 horas. Cara, 6 horas não dá 1 mês. Que isso, professor? São 200 horas. Tá. E isso serve para todos, tá, gente? Então, aqueles que porventura, né, estão fora do município, a gente faz isso. Só que você que. Eu vou botar depois o termo de convênio aqui no grupo para vocês. E aí vocês têm que preencher esse termo de convênio e mandar para a secretaria ou me mandar fisicamente, eletronicamente, que eu entrego na secretaria. Para o estágio vocês terem validade. Tá. Então eu vou ficar aguardando isso. Se puder mandar o quanto antes, que eu quero começar o quanto antes. Não, eu na quarta-feira aqui eu converso com a secretária acadêmica, e aí eu peço para ela o termo de convênio e eu escaneio e mando para o grupo. Tá. A empresa tem que pagar alguma coisa por isso? Não, né? Nada. Ah, que bom. Então eles não vão se Tudo opor, ônus não. da faculdade. Tá. Oi, Carol, fala. É convênio com a prefeitura, independentemente com a secretaria. Eu posso pedir para o outro secretário da Pode, secretaria para fazer essas 2 horas? pode. Alguém mais com dúvida de estágio? Ah, aqui, se a pessoa não estiver trabalhando, ela pode pedir um engenheiro para poder propor esse estágio para ela? Um engenheiro Claro. que O não tenha engenheiro pode se CNPJ. cadastrar como pessoa física, porque todo profissional liberal, a gente diz liberal, o que é considerado profissional liberal? Médico, dentista, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, né? Fonoaudiólogo, esses podem se cadastrar como pessoas físicas concedentes de estágio. Não precisa ser MEI para fazer isso. Entendi. Não, Eu estou não fazendo precisa essa ser. pergunta porque eu sei que tem muita gente que não trabalha e talvez esteja aí na turma e Não, precise não, fazer. exatamente. Não precisa ter CNPJ ou MEI. A profissional liberal pode ser concedente de estágio. Fechou, para mim era isso. Tá. Então, o segundo parte do nosso bimestre é isso aqui, ó, tá? Então, mesma coisa. Aí no segundo bimestre, também vou dar 2 questões, e cada questão vai valer 750 pontos. Tá? E aí a nossa avaliação, vocês vão ter de 17 a 21 de novembro para me entregar. Tá? Sim, sim. Tá? Bom, então eu vou trabalhar com vocês com um projeto arquitetônico. Então, na verdade, a gente vai conversar em um projeto arquitetônico, né? Questões de conceito, né, em sala de aula, né? As questões relativas à norma, até vou botar em material complementar, ou algumas coisas que sejam muito específicas, mas mais é trazer vocês, porque a gente chama que é o estudo da arte, que hoje se encontra a questão deste assunto de projeto arquitetônico. Então, algumas coisas são basicamente essenciais para a gente, né, falar em termos de projeto arquitetônico. Então, a gente tem que ver um pouco de conceitos fundamentais. Então, o que é um projeto, né? O que vão estar elencadas as questões climáticas, por exemplo, no projeto arquitetônico? Fala. Tem que ser, quer dizer, tem que ser. Eu acho que eu não leio no escopo, mas eu acredito que seja no Revit. Pode ser.
o Revit para estudante tem licença gratuita, né? De 1 ano, se for pedir pelo Isso. sistema. Só vocês botarem o comprovante de matrícula de vocês na página da Autodesk, que vocês têm uma licença gratuita do Revit. Sim. Na verdade, todas as ferramentas da Autodesk, tá? Para quem trabalha com, por exemplo, quer trabalhar com a parte de automação, com o Arduino, tem o Inventor, tem um monte de coisa. Bastante coisa. Então, outras coisas também, essas etapas, também que fazem a questão conceitual, né, e de concepção. Bom, Bruno, e de como é que a gente vai trabalhar nesses espaços após a gente vai construir. E alinhado a isso, gente, né, a gente pensa que é um resumo do que a gente vai conversar hoje. Então, o que é um projeto arquitetônico? Quais são os elementos, os conceitos fundamentais do projeto arquitetônico? Então, da onde se chegou e determinar que isso é um projeto arquitetônico, onde a gente vai conversar para a gente ficar tudo na mesma página, tá? A influência das condições climáticas do meu projeto arquitetônico, por exemplo. Então, aí vocês vão chegar à conclusão de que um projeto, né, que foi concebido para uma região do país não é adequado para outra. E aí eu vou dar um tiro no pé. Se vocês olharem aqui o projeto da nossa faculdade, é um projeto que não é adequado para a nossa região, né? Tá, gente, o nosso bloco B aqui que nós estamos hoje é um projeto adequado, porque ele tem uma alvenaria de revestimento que os outros blocos, o D, C e o E e o F, não têm. Então, se vocês observarem os outros blocos, eles possuem muito mais infiltrações do que esse. Porque justamente por não ter um revestimento, né? Ou seja, que faz, principalmente com relação à umidade, né? Então, tem uma influência arquitetônica nisso. Relacionar as etapas do projeto, então, conceituar, conversar, fazer uma análise. Por exemplo, se o cliente está me contratando para fazer um projeto, claro, nós não vamos fazer como faz não vamos usar a terminologia do médico, né, ou do psicólogo, se não ficar bravo com a gente, mas é legal, vou usar o termo, mas não, né, vamos fazer uma anamnese, ou seja, na verdade é ver o que realmente o cliente quer para a gente entender e fazer um projeto legal para ele, né? Essas coletas de dados vão nos apresentar desafios e nos vão nos propiciar muitas vezes a gente otimizar a execução desses projetos. Pode ser tudo, pode ser otimizar, pode ser de repente o teu cliente de repente quer um projeto um pouco mais conservador, ou o teu cliente quer utilizar, por exemplo, materiais de reuso de obra. Então, tudo isso não é o time de renderização. Tirar uma foto. Mesmo porque a renderização que tu pode fazer no qualquer software, né, de projeto arquitetônico depende muito da capacidade computacional do computador que estás utilizando. SketchTech. Bom, então, Aline, o que então seria um projeto arquitetônico? Então, resumidamente, o projeto arquitetônico, então, é um processo criativo, complexo, que a gente vai transformar, então, as ideias e as necessidades em espaços construídos. Então, eu vou ter ideia, o meu cliente vai ter ideia e eu tenho que identificar a necessidade. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa no campo, né? Uma casa no campo, eu vou ter um tipo de necessidade que uma casa localizada num espaço urbano não tem. E assim sucessivamente. Eu vou ter uma necessidade de infraestrutura, por exemplo, uma casa no campo, que eu vai,
que a minha casa localizada numa parte urbana vai ter muito mais facilidade. Por exemplo disso é justamente a questão sanitária. A questão de fornecimento de energia, por exemplo. Ah, mas o meu cliente é totalmente voltado para a sustentabilidade e fazer uma casa autossustentável. Bom, aí depende de onde tu está fazendo o projeto. Então, isso tudo são conceitos que vai partir para o conceito projeto arquitetônico que você vai fazer. Então, ali, ó, o projeto arquitetônico ele vai fazer integração de fatores estéticos, funcionais e técnicos, respondendo aos conceitos específicos e a materialização dos conceitos que moldam o ambiente que vai ser habitado. Então, alguns elementos fundamentais, então, a compreensão da forma, função e técnica e estética é crucial num projeto arquitetônico. Então, vocês terão a estética de vocês, o cliente vai ter a estética própria deles, a ideia dele, o gosto dele, né? De repente, o cara gosta de uma casa de conceito aberto, com a tendência qual. Ou, de repente, o cliente não gosta, que é uma casa mais tradicional, né? Mas, claro, que a gente pode trazer a ele a ideia que uma casa de conceito aberto está mais voltado justamente com a questão de penetração da luz natural, da circulação, da ventilação e refrigeração do espaço, né? Então, esses elementos se integram para criar espaços significativos, como uma residência que otimiza, então, a luz natural. Ou seja, estou alinhando a técnica e com a função. A técnica construtiva e a função de eu ter menos desperdício de energia. Sim, mas, aí, por exemplo, tu tem a alternativa, por exemplo, de posição solar. Tu tem a alternativa também de tipos de revestimento que tu vai utilizar. Aí tem outras coisas. Vamos alinhar a técnica a esta ideia, né? Eu digo que muitas vezes as casas construídas no Rio Grande do Sul não são pensadas para esse tipo de processo construtivo. O que eu vou te dizer vai demandar um custo maior no processo construtivo, mas resolve esse problema. Um vidro duplo, né? Quando estou fazendo a minha estrutura da casa, ou eu faço um elemento isolante, ou eu coloco parede duplada com espaçamento de vão entre ela, ou colocação de placas de isopor. Isso faz com que eu conserve, que eu tenha uma troca de temperatura com o exterior de uma forma mais gradativa. E se eu estou no verão, a minha casa internamente ela é mais fresca do que a parte externa, e se eu estou no inverno, a parte interna é mais fresca que a parte externa. E protege do som e faz com que eu reduza o custo com o ar-condicionado. Outra coisa, tem uma maneira muito tranquila também de tu fazer em termos de conservação, que é simplesmente utilizar piso aquecido. Pô, mas piso aquecido custa caro. Ah, peraí. Mas existe uma coisa, né? Se a gente remontar tempos atrás, como é que eram as adegas e os depósitos alimentares das casas? Claro que para Rio Grande não serve isso por causa do lençol freático, tá? Mas, por exemplo, em cidades o lençol freático é bem mais baixo. Vou dar exemplo, Pelotas, que é uma cidade próxima daqui, onde o lençol freático não é tão baixo, tá? A gente pode fazer, antes de eu fazer a minha estrutura da minha casa, fazer uma série de estruturas de circulação de água por baixo e que essa água circule por convecção para o meu contrapiso.
o solo a uma profundidade de 2 metros a 2,5 metros, ele tem uma variação de temperatura de 17 a 25 graus. Aí que eram feitas as adegas, que eram feitas no subsolo. Não tinha. Essa era a razão, não era do nada que principalmente os colonos faziam seus depósitos de armazenagem de alimentos nos subsolos das casas. Justamente porque era o lugar mais fresco e não tinha variação de temperatura, tanto no verão quanto no inverno. Então, possui um design harmonioso, se a gente está unindo a forma e a estilística, né? Então, dominar essas técnicas permite a gente conceber obras coerentes e impactantes. É que muitas vezes acabam fazendo a diferencial da gente quando a gente é empreendedor, né, no mercado. Então, o conceito arquitetônico, a ideia central e a essência filosófica, né, que é o que guia o nosso projeto, e aí é um pouco, digamos assim, para nós engenheiros civis isso é um pouco mais dificultoso. O arquiteto ele é já por essência do curso, desde o primeiro semestre, ele desenvolve essa parte do estudo, né, da história da arquitetura, da estilística. Então, a gente, como engenheiros, a gente vê isso mais para o final do curso de uma maneira muito rasa. Então, quem geralmente se interessar por fazer projeto arquitetônico vai ter que ser um pouco mais autodidata e ir mais a fundo, seja em história de estilística, seja em história, né, de como evoluiu a arquitetura e o projeto arquitetônico. Aqui a gente dá uma pincelada, né, com a intenção, geralmente, verem vocês que têm um outro campo, né, de trabalho que é legal de fazer. Então, serve para base de todas as decisões, né, que a gente tem de design, de como é que eu vou usar, por exemplo, a volumetria no meu projeto, né? Como é que eu vou escolher, conforme o meu projeto, que tipo de material eu vou utilizar ali. Por exemplo, eu fiz uma estrutura na casa onde eu tenho uma grande área de circulação, onde eu vou botar a sala, vou botar a cozinha, com uma churrasqueira, com uma ilha. Será que aqui vai caber eu colocar uma estrutura ripada, né? Ou vou botar um elemento vazado com uma clarabóia para dar uma luz natural? Então, isso tudo é uma questão realmente que a gente tem que acabar vendo qual vai ser o estilo, tanto de vocês quanto do cliente de vocês. Ou, por exemplo, se eu estou fazendo a utilização de um grande vão, eu posso utilizar estruturas mais abertas com vidros, né? Então, o projeto arquitetônico ali, ó, ele é, então, uma estratégia formal e espacial do projeto. Professor, acho que o Christian quer falar. Eu não queria te cortar, o Fabrício. Não, fala. É porque assim, ó, cara, Uhum. vocês quiserem fazer qualquer pergunta, quando eu estou em modo de apresentação, eu realmente não vejo. Então, Tá. vocês podem, o professor quer falar. Tá. Obrigado, Hugo. E Fabrício, a questão, não existe nenhum limite para o engenheiro civil para que precise do arquiteto para executar um projeto? Não. Por exemplo, tu quer executar uma igreja sei lá, de 20 quarteirões, tu precisaria, claro, obviamente para viabilizar alguns fatores e também redução de custos, ok, mas não precisaria de fato nenhum tipo de O que é assinatura. de atribuição exclusiva do arquiteto, Sim. tá? É quando vai fazer reforma em patrimônio histórico, tá? Aí é habilitação exclusiva do arquiteto. Então tá. Me limito então em relação a patrimônios tombados. Isso. Porque, por exemplo, agora estou fazendo um projeto, estou acompanhando um projeto de restauro na loja maçônica aqui em Rio Grande, que
quem faz todo o projeto é arquiteto. Só quem executa é o engenheiro. Tá? O engenheiro executa e faz, por exemplo, o cálculo estrutural. Mas como se não tem elemento estrutural que põe em risco, é tudo para o arquiteto. O engenheiro apenas assina a parte de execução. Legal, era isso. Obrigado. Então, ali, ó, sintetize, então, o programa de necessidades e conceitos do projeto, né? Organiza a função, define a volumetria, a inclinação do terreno, ou seja, a mobilização e desmobilização do meu canteiro de obras. Isso tudo faz parte do projeto. Isso tem que estar no escopo de vocês, porque isso é custo. E integra o sistema estrutural com a coerência no formato espacial da nossa construção. Então, um conceito arquitetônico é uma ideia abstrata, filosófica. Ele guia o projeto, a essência da proposta. Ele representa a intenção primordial de o porquê daquele edifício. Se é um edifício, por exemplo, de uma unidade unifamiliar, beleza, né? Vamos usar um termo que é chulo, mas é um monte de casa de pombo. Né? Um projeto Minha Casa Minha Vida. Então, o conceito, qual é o conceito aí? Uma unidade unifamiliar de baixa renda, baixo custo e rápido de fazer. Né? Agora vai pegar, por exemplo, uma casa que converse, por exemplo, com o ambiente estrutural. Então, já é um outro conceito, é outro tipo de material que eu vou empregar. Então, tudo é o conceito arquitetônico do projeto que está implantando. Tá? Então, serve como fio condutor para as decisões dos projetos que vocês vão fazer. Então, o que a gente chama de partido arquitetônico é a solução espacial e concreta que materializa o conceito de como o edifício organiza no espaço. Envolve a distribuição de funções, volumetria em relação ao controle. Por exemplo, o conceito de leveza pode resultar em grandes vãos e uma estrutura aparente. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Então, alguém já viu, conheceu, ouviu já a estrutura do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é o MASP? O Museu de Arte é um vão enorme. É top. Cara, não me lembro se tem. Cara, tem uns 150 metros de vão livre. É um absurdo. Absurdo. Lindíssimo. Acho sensacional. Por exemplo, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã é lindíssimo. E viu a solução que é interessante. A solução que ele arrumou para poder fazer aquele vão todo, ele fez um U de cabeça para baixo. A estrutura é um U de cabeça para baixo. E aí a estrutura toda do museu fica pendurada nesse U. Então, tipo, é como se ele fez literalmente um U e a viga vem do alto para baixo para segurar o piso. É muito maneiro aquilo ali. Essa é a entrada do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. No máximo. Não, eu estava no Museu do Amanhã. É lindíssimo. Tu sabe, assim, ó, no Rio em 2023. Eu disse para minha esposa, eu não vou ao Rio sem não ver o Museu do Amanhã. Espetacular, assim. É espetacular. São duas experiências bem legais. Primeiro, pela questão arquitetônica, e segundo, pelas experiências imersivas que tu tem lá dentro das exposições. As exposições não são exposições artísticas tradicionais. Então, tu pode conversar com as artes que estão expostas lá. Ele é um museu interativo e inclusivo. Então, eu vou ter peças no museu que são para cegos. Eu vou ter peças no museu que são para as pessoas, né, que são surdas. Então, o museu é acessível, é muito interessante. Eu não conheço de Curitiba. Sim. Tinha um lugar que soprava. E aí saía os negocinhos aí. Tinha um lugar que pisava também.
E tinha aquelas entradas infinitas também, que tudo jogado. Bem legal também. Bem legal. No Museu da Manhã também Bem ali criativo também. tem a questão dos biomas nacionais também. Então, vale muito a pena visitar. Tu já foi lá, né, Hugo? É legal, né? Eu já fui no Museu da Manhã e fui no MASP quando morei em São Paulo. É muito legal. Mas tem outro também, tem um em Niterói que é o Disco Voador. Eu não sei o nome certo dele, mas ele é Eu o não formato. fui. Esse é o projeto do Niemeyer, né? Isso, é do Niterói. Niemeyer. Eu só não sei o nome dele exatamente, mas tipo, eu nasci em Niterói, né? Que vergonha. Mas ele é o Disco Voador, a gente chama de Disco Voador. Tem um museu, tá? Claro, sim, claro, é que a gente valoriza muito pouco. Aqui em Rio Grande, é a cidade do interior do estado que tem mais museus. Tem 7 museus. Mas tem um museu que eu achei muito interessante, que é em São Francisco do Sul e Santa Catarina, que é o primeiro museu náutico do país. Então ele fica muito próximo à parte velha de São Francisco do Sul, perto do porto. E então tem diversas embarcações antigas ali, tem embarcações modernas. Aquele barco que o Amir Klink fez a travessia a remo, a Antártica está lá. Legal. Tem canoas, tá? Lá em São Francisco do Sul, que eram da época onde se fazia a prática de caça das baleias. Muito Onde interessante. tem uma obra de arte aí em Rio Grande muito linda que as pessoas não valorizam muito, até porque ela fica meio escondida no meio daqueles prédios ali, é aquela igreja super gótica que tem ali perto da esquina dos 4 bancos. Aquela Sim, igreja é impressionantemente linda de detalhes assim. E tá voltando à moda, viu? Esses detalhes. Tá voltando a ficar em alta. a igreja Nossa Senhora do Carmo foi feita em estilo neogótico, tá? Aquelas torres que tem, que são as agulhas onde ficam os sinos foram retirados para poder fazer o reparo daquelas torres, né? É muito bonito, tá? Mas tem duas igrejas que eu acho muito legais em Rio Grande também, claro, são de estilos diferentes, tá? Uma é a Catedral de São Pedro, que fica na Praça do Doutor Pio, tá? Que é uma igreja simples, mas é uma igreja bem daquele estilo que ela foi feita em 1773. É bem estilo daquela construção portuguesa né, de colonização. E um detalhe que ninguém sabe, né? Atrás da igreja de São Pedro tem a igreja de São Francisco. É uma colada na outra. Vocês sabem por que fizeram aquela igreja? Que é a de trás, que hoje é o Museu Sacro de Rio Grande, ali. Ela é a igreja dos escravos. Então, os Que escravos maneiro vão. isso. Os, É porque os, antigamente os escravos tinham uma igreja só para eles, porque eles não podiam ir na eles mesma não igreja que podiam os brancos. conviver com os senhores de, né, e mais a igreja de trás era dos escravos. Ali, perto da hidroviária, onde se vai para São José do Norte, onde hoje é o Interposto de Pesca ali era o ponto de venda dos escravos. Ali era o ponto de venda dos escravos. Aquelas colunas são da época da escravidão. Bom, vamos seguir. Então, condições climáticas. Tá? Então, as condicionantes climáticas são essenciais para a percepção do projeto. Então, principalmente para a questão da eficiência energética. Então, claro, eu não vou fazer, por exemplo, uma parede dupla no Nordeste. Então, o que eu vou priorizar numa construção no Nordeste? Ventilação, circulação de ar, né? Vão mais elevado para facilitar a refrigeração. Já é diferente do Sul. No Sul, a preferência vou dar, inclusive, para a construção em madeira, né? Ou até mesmo projetos mais novos, por exemplo, de steel frame, revestido de madeira, que te dão que, se fizer todo em madeira, eu tenho uma questão que pode
vai ser complicada, porque a questão da intempérie, do índice de vento, tanto faz em steel frame ou steel de madeira. Então, ali, né, então, um exemplo, a correta orientação do uso do sol e uma ventilação cruzada minimizam a necessidade da circulação de ar artificial, de ar-condicionado. Eu depois aqui, se vocês quiserem fazer o projeto de vocês em maquete, nós temos um heliodon aqui, a gente pode botar as maquetes de vocês no heliodon. Ah, incomodem o Cristiano. O Cristiano, no projeto de graduação dele na UFPEL, em engenharia eletrônica, foi automatizar o heliodon da UFPEL. Então, a gente pode construir uma maquete e observar com o heliodon como é que vai funcionar a posição, por exemplo, de uma construção orientada nas rotas geográficas da posição da cidade. Então, no solar ali, ó. Ó, então, estratégia ali, ó, passivas. Orientação, então, otimiza a insolação e sombreamento conforme o uso e estações do ano. Tem uma construção aqui em Rio Grande, já deve ter acho que uns 15 anos, acho. O Partage tem que 10 anos no mínimo, né? O shopping Partage ali, né? 10 anos. Pelo menos, né? Olha, não sei se chega. Dá, já tem. Como é que é a questão dentro do Partage no verão? Calor do inferno, né? Funciona, mas não é agradável, né? Não é agradável. E no inverno? É um frio. 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 Por quê? – 18 anos tem É? o... 18 anos tem o Partage. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, Quantos anos tem? eu não sabia, mas eu sabia que era mais de 15 anos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aquele projeto, se vocês olharem as outras unidades do Partage, do mesmo porte, o projeto é basicamente o mesmo. Tá? Então, ele é em formato de cruz, com uma abóbada central em claraboia. E quando eles botaram o projeto aqui, eles não observaram o zênite das estações. Então, eles posicionaram a claraboia, onde pega a incidência solar, maior do verão. Então, ela passa desde o início da manhã até o final, no ápice da incidência solar. Ou seja, aquece feito um diabo. E no inverno, praticamente não há incidência de sol direta. Ou seja, o conceito é legal, né? Aberto, só que não funcionou. Porque eles não se deram conta na alocação da estrutura com relação à função de incidência em relação à situação. Porque a nossa inclinação solar aqui é diferente do centro-norte do país. Com certeza. 15 graus ao sul. Então, brise, sombreamento. Então, como é que tu vai controla o ganho de solar excessivo, ofuscamento? Então, como é que tu vai controlar isso? Os materiais definem absorção e reflexão térmica. Então, eu posso fazer com jogo de cores, jogo de espelhos. Hoje tu pode, por exemplo, até mesmo películas de absorção ou de refração solar. E aberturas que promovem, então, a entrada de luz natural e a ventilação cruzada. O conceito de ventilação natural, então, ela otimiza o conforto térmico interno através da análise de padrões de vento
E o projeto arquitetônico para promover a ventilação cruzada com edifícios com aberturas opostas, criando um corredor de vento. Então, faço o efeito de chaminé, né, utilizando os shafts verticais, que resulta no resfriamento passivo, reduzindo a necessidade de climatização artificial. Eu até posso trazer para o sinal que vem um equipamento que a gente mede isso. Tá? Então, a gente tem um anerômetro, né, que mede a ventilação do ar e a temperatura que está no ar. Então, eu posso verificar se na minha sala, conforme, claro, no inverno a gente vai privilegiar as portas fechadas. Então, por exemplo, eu posso, com um termômetro de laser, verificar quanto é que está a temperatura na entrada e na saída, e eu consigo, com o anerômetro, verificar a velocidade do vento, uma velocidade cruzada. Os equipamentos cruzam tanto para segurança no trabalho como para conforto térmico. Tá? Inclusive, tem um limite de ventilação, de vento na área de trabalho, em áreas abertas. Chuva e umidade, tá? Então, a gestão da chuva e umidade, funcionamento do projeto, e inclui especificação de sistemas de drenagem, por exemplo, usando sistemas que captam dentro com a água de maneira mais rápida possível, com calhas, grelhas, telhados adequados, telhados verdes também. E além de viabilizar as seções mais resistentes de águas a fundo e fundos, que são essenciais para a duração da edificação. Então, etapas do projeto arquitetônico. Então, estudo preliminar, anteprojeto, o projeto legal, ou seja, documentação aprovada, e o projeto executivo com detalhamento técnico para as construções e suas especificações. Levantamento e análise, então, essa etapa, o processo do projeto envolve coleta sistemática. Tchau. E organização do terreno, legislação aplicável, referências arquitetônicas. Então, por exemplo, a compreensão da insolação do ventos dominantes em um sítio de construção é fundamental para o condicionamento climático passivo da edificação. O desenvolvimento e a síntese, então, a fase de desenvolvimento e a síntese é o cerne da exploração do projeto, e nela o conceito prático arquitetônico são elaborados por meio de esboços, maquetes, desenhos, e o objetivo é sintetizar a proposta, definir soluções espaciais e formais aplicáveis a esse projeto. Então, ali eu fiz um conceito, maquete no desenho, e aqui eu estou na minha fase final de aplicação dele. O desafio do projeto, então, gente, como integração de estratégia de conceito, parte, então, das condições climáticas e pode-se otimizar projetos arquitetônicos contemporâneos com a qualidade, funcionalidade e a sustentabilidade. Como é que a gente faz isso? Aí eu tenho umas sugestões de links para vocês entrarem e ver as diversas soluções que deram para esses casos. Então, eu vou tentar levar essas com vocês mais ou menos nada, tá, gente? O que a gente pode conceituar, então? Que o projeto arquitetônico é um processo criativo e técnico complexo. Depende, então, do objetivo do projeto, do gosto do cliente e da sua função. Então, o elemento ali, forma, função, técnica e estética são indissociáveis. Então, eles têm que conversar entre si. Então, o conceito e o partido são pilares para a consciência do projeto. Então, funcionantes climáticas são essenciais para a sustentabilidade do projeto e o conforto da construção. E a integração estratégica em todas as etapas que otimiza a qualidade e a funcionalidade dessas obras. Eu botei aqui no final, eu vou botar para vocês ali,
Tá o linkzinho para você entrar no grupo da disciplina. Tá? Vou botar esse material lá no grupo da turma. E aí depois eu vou ver amanhã o porquê que essa disciplina não está aparecendo para mim nem para vocês. Tá, gente? Fechou. Alô, Alguma Fabrício, boa dúvida? noite. Enviado. Todas as dúvidas? Não esquece do formulário Não. pra gente cadastrar a empresa. Eu tô ansioso pra fazer Não, o não meu estágio esqueça. logo. Fica tranquilo. Tá? Tá bom, até mais, gente. Tchau, tchau. Fechado. Até mais. Até mais. Boa noite.